Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Hoje não pude estar presencialmente com vocês aí no auditório, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Essa aula também ficará disponível no YouTube do Lar Irmã Zarabatana, para quem depois quiser assistir novamente ou indicar para alguma pessoa. Bom, hoje vamos falar de um tema relativamente polêmico, né? Escutamos orientações sobre diferentes vertentes, opiniões diferentes sobre o consumo de carne vermelha e o espírita. Será que o espírita deve consumir carne vermelha? O espírita está proibido de consumir carne vermelha? Faz mal consumir? Não faz mal? Como é que a gente deve proceder em relação a esse assunto? Então, como eu sempre gosto de fazer, vamos dar uma passeada pela literatura espírita. Selecionei aqui trechos de alguns livros para a gente captar, coletar informações sobre esse tema. Bom, para começar, é importante a gente trazer uma informação de base desse assunto, que é a seguinte. Fomos lá no Livro dos Espíritos estudar sobre o fluido vital ou princípio vital. O que é isso que todos nós temos? Então, lá no Livro dos Espíritos, princípio ou fluido vital é o princípio da vida material e orgânica. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Pois bem, esse princípio, o fluido vital, é o que nos anima, é o que nos dá energia para nós nos mantermos vivos. E nós absorvemos e geramos esse fluido vital a partir do fluido cósmico universal, que é essa energia que está derramada em todo o universo, espalhada por todo o espaço, da qual extraímos, então, o suficiente para manter o nosso corpo animado, para manter o nosso corpo vivo. A quantidade de fluido vital do organismo, ela se esgota. Claro, na medida que a gente vai chegando ao final da nossa vida, o nosso fluido vital vai diminuindo até que desencarnamos. Os espíritos não precisam de fluido vital. Aonde eles estão no plano espiritual, na erraticidade, para onde nós iremos, não há necessidade de fluido vital. O fluido vital é uma condição inerente dos espíritos encarnados no planeta Terra. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada a quantidade desse fluido vital pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, olha só que característica importante do fluido vital. É possível transmitir de um indivíduo para o outro, de um ser para o outro. E como é que essa transmissão ela acontece? Muito bem. Ele pode ser transmitido pela respiração, que nos mantém vivos aqui nesse planeta Terra, pela alimentação, onde então nós extraímos o fluido vital dos alimentos e consumimos esse fluido vital, né? Quando eu como uma maçã, quando eu como uma banana, eu estou extraindo o fluido vital daquele alimento e alimentando o meu corpo com esse fluido vital, mas também ele pode ser transmitido através do passe espírita. Vamos lembrar que o passe espírita é uma conjugação de dois fluidos. O fluido espiritual, que vem dos nossos guias, dos nossos protetores, dos trabalhadores da casa espírita, que somado ao fluido vital do médium, formam, então, essa energia que é transmitida pelo passe e que é absorvida pelo corpo espiritual, pelo perispírito, através das estruturas que nós já conhecemos, que são os chakras. Então, aqui nós já temos um elemento importante. O médium, ele participa dessa doação de fluido vital. E para que o seu fluido vital seja de qualidade,
é preciso que ele esteja preparado, com uma higiene mental importante, com uma higiene alimentar importante naquele dia do trabalho. Então, eu vou abrir aqui um parêntese e dizer que, para o caso dos médiuns, é importante que não haja o consumo de carne no dia do trabalho. E nós vamos ver já já por quê. Fecha o parênteses. Mas então o médium precisa estar preparado, né? Evitar o tabagismo, evitar bebida alcoólica, evitar práticas sexuais, tudo aquilo que pode interferir na qualidade do seu fluido vital no dia da doação do passe. Muito bem. Há desgastes precoces desse fluido vital, ou seja, esse fluido vital ele pode se desgastar, ele pode se perder, né? A gente viu que ao final da vida o fluido vital ele vai se esgotando e a gente desencarna. Mas a gente pode acelerar o consumo, o desgaste desse fluido vital? Vamos lembrar do nosso querido amigo André Luiz. André Luiz, quando desencarnou, lá na sua história contada no livro Nosso Lar, vocês vão se lembrar que quando ele foi para a região umbralina, os espíritos que estavam ali no entorno dele os acusavam de um suicida. Suicida, suicida, suicida. E ele não entendia por quê. Depois, a espiritualidade, aqueles trabalhadores que o acompanharam no seu refazimento e que depois lhe orientaram nas diferentes missões que levaram a escrever a série de livros de André Luiz, explicaram que ele foi gastando o seu fluido vital na medida que ele tinha comportamentos e determinados vícios enquanto encarnado. Vocês vão se lembrar também que ele tinha a prática de estar indo sempre a um bar, a uma espécie de um cabaré da época, fumava bastante, consumia bastante bebida alcoólica, e esse comportamento foi minando a sua saúde, consequentemente o seu fluido vital. Então, ele não era um suicida consciente no sentido daquele que tira sua vida por um determinado ato repentino. Ele era um suicida inconsciente, porque ele foi minando as suas energias vitais com esse comportamento prejudicial à sua saúde. Então, essas são formas de irmos desgastando, consumindo e acelerando o processo de esgotamento do nosso fluido vital. Pois bem, então vamos entrar agora que entendemos que nós extraímos o fluido vital necessário à manutenção da nossa vida de diferentes fontes, incluindo os alimentos. Vamos entrar então agora na discussão do tema da nossa palestra, sobre o consumo de carne animal, sobre o consumo de alimentos que não são provenientes da carne animal. Pergunta 722 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Veja bem, Kardec ainda não está perguntando sobre a carne, está perguntando sobre determinadas regras que são estabelecidas na alimentação de determinados povos. O que a espiritualidade lhe responde: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Existe uma máxima no Espiritismo de que o Espiritismo não proíbe nada, não proíbe os nossos comportamentos, nós temos o livre-arbítrio, podemos exercê-lo da maneira que achamos melhor. Porém, temos conhecimento daquilo que é prejudicial à nossa saúde e o que não é. Alguns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. Alguns fatores nós já sabemos que são extremamente prejudiciais, como o tabagismo. Mas já na alimentação existem discussões se um determinado alimento é mais prejudicial, é menos prejudicial. Nós estamos evoluindo e avançando no conhecimento científico sobre a questão da alimentação. De qualquer maneira, a espiritualidade enfatiza: é permitido ao homem alimentar-se daquilo que não prejudique a sua saúde. Questão 723. Aí, Kardec vai um pouquinho mais à frente. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Alimentar-se de animais é contrário à lei da natureza? O que a espiritualidade nos responde?
Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Se a gente for olhar para o reino animal, vamos ver que existem animais que se alimentam de carne. É da sua natureza alimentar-se de carne exclusivamente. E outros animais que já não necessitam mais alimentar-se de carne, como as aves, como os peixes. Alguns já se alimentam de grãos, já se alimentam de plantas, já se alimentam de frutas, etc, etc. Então, mesmo no reino animal, de onde nós viemos, vamos lembrar que a nossa evolução espiritual, ela passa pelo reino animal, onde aprendemos muita coisa em relação à formação familiar, à atividade sexual reprodutiva da espécie, à proteção contra o perigo. Elementos que nós trazemos para a nossa vida enquanto homem. Então, mesmo lá, já há uma separação, já há uma seleção de determinados animais que se alimentam de carne e de outros que não. Mas a espiritualidade aqui, na questão 723, vem nos dizer que, dada a nossa atual condição corporal, física, o homem se alimenta de carne. E continua. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização física. Para alguns, o consumo da carne já não é mais necessário. A sua organização física já conseguiu se habituar a extrair o fluido vital, a extrair as substâncias necessárias à sua resistência, à sua manutenção, de outros alimentos. Para outros que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não chegaram a essa capacidade, ou que não tiveram essa consciência, ainda assim há necessidade de se alimentar da carne animal. Vamos em frente. Vamos agora para o livro O Consolador. E vejam só como Emmanuel traz uma visão um pouco diferente do que a espiritualidade trouxe para Kardec no Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Questão 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais irracionais? Resposta de Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e dos frigoríficos. Então, Emmanuel já traz uma visão um pouco diferente, digamos, um pouco mais contundente, de que não. Alimentar-se de vísceras de animais é um erro que o homem comete, um erro grave. Por quê? Porque deveria já ter a consciência de respeitar aquele que é seu irmão, que é um espírito que está em evolução e que precisa manter a sua jornada evolutiva de crescimento, de conhecimento. Além do que, quando o animal ele é abatido, a sua vida programada ela é antecipada, o final da sua vida. E toda aquela energia que ainda existia para ele seguir em frente, outros anos que ele iria durar, ela acaba sendo ali interrompida e ficando impregnada no seu corpo material, na sua carne. E por isso Emmanuel nos chama a atenção de que, no atual estágio terreno, o homem já deveria abrir a consciência para não matar mais os animais para consumir a sua carne. Muito bem, Dr. Ricardo de Bernardi, palestrante espírita. Captei essa mensagem de uma palestra dele sobre o tema. Vejamos o que ele diz. Lembramos que o mamífero foi morto precocemente, portanto, cheio de vida, ou seja, cheio de energia vital, em seus tecidos, para uma encarnação de muitos anos. Sua carne, portanto, encontrava-se
plena de energia, plena de fluido vital. Parte dessa energia não retornando para a massa de energia do universo, para o fluido universal, fica impregnada na carne. Ao ingerirmos essa carne, a energia vital também se encaminhando para o nosso corpo vital, que torna-se mais denso, mais oleoso, dificultando o trânsito das energias do corpo biológico para o corpo espiritual, ou perispírito. Então, o doutor Ricardo de Bernardi, que inclusive é médico, vem nos chamar a atenção que a ingestão dessa carne vermelha, ela dificulta essa troca de energias entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E aí, de novo, parênteses que eu abri, para a importância do médium, ao menos no dia do trabalho, não consumir a carne vermelha. Então, vocês podem ver que, mesmo dentro da literatura espírita, existem posições, existem visões diferentes sobre o consumo de carne vermelha. Pois bem, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo. E aí eu acho que Chico, como sempre, é cirúrgico, né? Ele vai ao ponto-chave de cada um do tema e ele nos chama a atenção, nos relembra a importância do equilíbrio em nossas atitudes. Nós estamos num planeta de provas e de expiações. Nós somos espíritos em evolução. Então, mais importante do que adotarmos determinadas situações ou determinados comportamentos radicais e acusarmos o outro, né, de que aquele comportamento está errado, de olharmos no olho do outro o cisco, esquecendo de vermos no nosso olho a trave, como dizia Jesus, o mais importante é praticarmos o respeito ao próximo e ao equilíbrio. Haverá aqueles em que já estão numa condição física e de consciência em relação ao não consumo de carne vermelha, que possivelmente é para onde nós vamos progredir enquanto humanidade. Mas há ainda aqueles em que essa consciência não foi gerada e que ainda sente falta, a necessidade dessa carne vermelha. E nem por isso devemos acusá-lo, nem por isso devemos marginalizá-lo, descriminalizá-lo, dizendo que ele é menos espírita ou menos cristão do que aquele que não consome. Vejamos o que Chico nos diz. O nosso corpo espiritual está condicionado à absorção das proteínas do reino animal. Então, não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. A cada um no seu tempo, a cada um segundo as suas obras. Terão aqueles que já são capazes de fazer isso de maneira mais acelerada, mas terão aqueles que não. A maioria de nós, segue Chico, ainda necessita da carne. E para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos de tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores a que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos de saúde. Então, Chico prefere não fazer um juízo de valor em relação a esse tema. Aqueles que ainda sentem necessidade do consumo de carne, que assim sejam respeitados. Aqueles que não necessitam mais, que assim sejam respeitados também. Olha, mesmo no Espiritismo, quando falamos da mediunidade e das formas de trabalho nas casas espíritas, existem posicionamentos divergentes. Existem aquelas casas espíritas que hoje já entendem que não há mais necessidade da incorporação do guia no corpo do médium e todo aquele gestual que o médium pratica, tal como nós trabalhamos aqui no Lar Irmã Zarabatana. Então, vocês vão conhecer muitas casas espíritas que o passe ele é um passe, né, mais de imposição de mãos, de vibração sobre os chakras, de limpeza, sem a necessidade da incorporação do médium. Porém, há outras casas, como o Lar Irmã Zarabatana, ou ainda outras casas da linha umbandista, em que esse elemento da incorporação se faz muito presente.
E aí, tal como a nossa discussão da carne vermelha, quem é que está certo, quem é que está errado? Não existe isso. Existem formas de trabalho de diferentes linhas para todos os gostos, para todas as pessoas que se afinizam com uma determinada forma de trabalho ou com outra. Então, também não devemos apontar aqui, esse está certo, esse está errado, essa casa faz certo, essa casa faz errado, não precisa mais disso. Né? O importante é que haja essa disponibilidade de diferentes formas de trabalho com uma mesma base, que é fazer o bem ao próximo, e que cada pessoa que se identifique com aquela forma de trabalho vá buscar a ajuda onde queira buscar, sem que apontemos para o outro, não, essa casa aí está errada, essa casa aí não trabalha direito, não precisa mais disso. Não, não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos em fazer o bem, em buscar o alimento da nossa alma, o alimento do nosso pensamento. Procuremos buscar nos aproximar de Jesus, tentar trazer para a nossa vida os seus ensinamentos e os seus valores, tentar nos melhorarmos um pouquinho nessa jornada evolutiva, para que possamos dar um passinho adiante no nosso progresso, sem se preocupar com o que o outro está fazendo, está certo ou está errado. Opa! Vamos no livro agora, Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, e Psicografia do Espírito Miramês. Esse livro, ele traz comentários ao Livro dos Espíritos. Então, cada questão do Livro dos Espíritos, ela é comentada pelo Espírito Miramês, que diz assim: cabe ao homem, por lei, respeitar as exigências do próprio organismo, desde quando não entre em excesso. O alimento animal, com o progresso da humanidade, da consciência, do ser humano, do entendimento, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. Esse é o caminho natural que nós faremos. Quanto tempo vai levar, não sabemos. O homem já está nessa procura. Enquanto se precisa da carne, usando-a com equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade pelas asas do progresso. Olha como Miramês também usa a palavra equilíbrio. Não devemos censurar ninguém porque come carne, nem considerar fanáticos os que se abstenham de comê-la. Cabe a todos nós mediarmos sempre e respeitarmos os direitos dos outros, na frequência à sua evolução espiritual. Cada um de nós está numa condição evolutiva própria e todos nós devemos ser respeitados quanto às nossas opções sexuais, quanto à nossa composição familiar, quanto à nossa escolha religiosa, quanto à nossa escolha alimentar. E é por isso que eu gosto muito da mensagem de Ramatiz no livro Fisiologia da Alma, um livro muito conhecido que vai tratar de várias questões de alimentação, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, como isso afeta os nossos corpos, enfim. Ramatiz traz a seguinte frase: não temos dúvida em afirmar que mais vale um carnívoro evangelizado do que um vegetariano anticrístico. Mais vale uma pessoa que come carne, mas que tenta praticar o bem, propagar o amor, amar o seu próximo, respeitar o seu próximo, corrigir-se das suas imperfeições morais, do que aquele que não come a carne, mas que ainda não consegue trabalhar a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua busca pelo poder e pelas riquezas materiais. Fiquemos, então, com aquilo que está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, que são os tesouros mais importantes para a nossa vida eterna. Espero que essa palestra tenha sido útil, traga esclarecimentos a todos vocês sobre esse tema. O Lar Irmã Zarabatana mantém os seus canais abertos para que vocês possam sugerir palestras, para que possamos trazer aqui futuramente um vídeo para o canal do YouTube,
sobre um tema sugerido por vocês, procurem o nosso e-mail na nossa página, na internet, procurem os nossos palestrantes presencialmente e sugiram algum tema, alguma dúvida que você tenha, algum assunto do cotidiano que você gostaria de saber, como ele é na doutrina espírita visto. Aqui no nosso canal no YouTube também temos várias outras palestras. Se não me engano, já estamos com 200 palestras sobre de variados temas da doutrina espírita. Então, dê uma busca também, procure algum assunto que certamente você encontrará algo de seu interesse. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.